Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Pílula Clássica. O nosso assunto de hoje aqui é um assunto que tem surgido muito nas minhas conversas com os seguidores, em algumas perguntas também que tem feito na caixinha, algumas pessoas têm feito na caixinha, e eu queria, não é muito dar satisfações, né, mas esclarecer a que se propõe o Papo Clássico. Várias perguntas e várias interações que eu venho tendo, meio que algumas pessoas, acho que elas estão sempre tangenciando esse tipo de coisa. E o propósito do Papo Clássico, ele é uma coisa que nasce de uma percepção que eu tive uns anos atrás a respeito do que estava virando o meio da vida de estudos no Brasil. Eu não tenho nenhum propósito propósito megalomaníaco e egocêntrico de transformar a cultura do país e coisa do tipo. Jamais, né? Ninguém quer mudar o mundo aqui, né? No máximo, mudar a comunidade, né? No máximo. E aí, o que eu percebi é que... Engraçado, né? Eu vou comentar isso com mais calma quando nós fizermos os episódios, ou o episódio sobre a trajetória, sobre a minha trajetória, na vida de estudos, na vida intelectual, na minha vida como um todo, né? Que eu acho que é algo importante, mas eu acho que é bom adiantar esse lado aqui, né? O propósito principal, dentre outros, né? Porque tem um pano de fundo, né? Tem minha vida real, meus amigos, as pessoas que eu conversei e tudo mais, né? Da minha comunidade. Mas eu vinha percebendo uma certa lacuna muito sui generis, uma coisa muito atípica entre as pessoas que estavam se interessando, começando a se interessar pelos estudos, né? Pela boa literatura, por filosofia, por teologia, por deixarem de ser assim, meros passageiros da vida, né? E outra, né? A história do brasileiro, nascido nos anos 80, 70, 80, 90, 2000, 2010... 2010 é demais, mas assim, a história do brasileiro é se educar mais velho, né? Todo mundo que tá me ouvindo aqui, pela amostra que eu tenho do meu público no Spotify e no YouTube, eu sei a geração de vocês em média. Então eu acho que eu acho que é patente que todo mundo foi pego pela degeneração educacional do Brasil, né? Todo mundo, em maior ou menor medida, né? Mas eu tava percebendo que essas pessoas que estavam buscando estudar, e eu tinha já uns anos na vida de estudos, eu estava começando a ver isso. Umas, por um lado, estavam ficando excessivamente presas e escravizadas por certas regras inúteis, né? De alguns clubinhos intelectuais da internet, listas infinitas de leitura, ordens de leitura, assim, bizarras, né? Ou regras de você não poder ler isso, ler aquilo, e outros começavam a querer estudar partindo de assuntos mais difíceis, né? Isso foi muito comum no meio, quando, né, o Olavo de Carvalho se popularizou no Brasil. Claro que não foi só ali no contexto das eleições de 2018, foi desde antes que ele popularizou mais. Mas muitas pessoas que não conheciam o trabalho do Olavo ali no COF e tudo mais, essas pessoas caíram de paraquedas ali naquelas aulas que ele soltava no YouTube, de filosofia política, teoria dos agentes históricos, coisas super complexas, né? Que às vezes exigiam um certo conhecimento do status questionis, e as pessoas caíram de paraquedas e queriam estudar, por exemplo, Eric Feiglin, queriam estudar Antônio Negri. Antônio Negri, que é um de esquerda, né, um pensador de esquerda, mas é um pensador, em alguns momentos, célebre, formidável. E as pessoas não tinham todo o conhecimento e a vivência, a carga de estudos e de conhecimento que aquilo exigia. E isso foi gerando uma febre de ansiedade e de falsas impressões ao público nas redes sociais, que foi uma coisa desregrada, cara. Entendeu? E aí eu tava vendo essas duas coisas. E eu vi poucas pessoas, pouquíssimas pessoas com trabalho na internet que se propunham a ajudar realmente o próximo a estudar.
de modo saudável, né? De modo, por um lado, a não matar e esterilizar a vontade pelos estudos da pessoa, matando a curiosidade, né? Tolhendo ali a vontade de estudar por meio de rotinas de estudo bizarras, né? Manias, coisas meio bizarras assim de hábitos, né? Desses meios conservadores do Brasil. Por um lado isso, e por outro também pessoas que, assim, que tinham que voltar às bases, né? E aí surgiu a ideia do papo clássico, claro, né? Depois de alguns anos matutando, alguns amigos sempre me provocando a isso, porque sabiam que eu estudava há um tempo, né? Que eu tinha certa vivência, atingido certos níveis em alguns assuntos, a ponto de poder compartilhar, e aí surgiu o papo clássico. E aí que vem o principal tópico de hoje. Muita gente tem me perguntado a respeito... Olha, por que você fala tanto de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e Tomás de Aquino? Às vezes você fala de outras pessoas. Assim, eu contei aqui, até fui dar uma olhada, né, nos meus roteiros, nos meus episódios, e eu falo de bem mais gente, né? Bem mais gente. Mas realmente eu falo mais desses. E isso é proposital. É proposital. Porque é meio que, assim, com a finalidade de trazer um pouco para a base e recuar um pouco o pessoal no status questione das coisas. Esses quatro grandes homens, né, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, no que tange filosofia e teologia, e para muito além disso também crítica literária e milhões de outras áreas do nosso conhecimento aí, dentro da ordem das disciplinas, né, que já falei que não é uma ordem engessada, raramente você tem um status questiones, uma questão da filosofia, da literatura, da teologia, que não é iniciada por esses quatro ou que não é arrematada pelos quatro. Raramente você tem isso. Claro, né, excetuando-se aqui as questões que surgiram ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, até as questões relacionadas à tecnologia, né? Claro que eles vão ter menos contribuições, né? As relações de trabalho modernas, é óbvio, né? Mas mesmo assim ainda tem contribuições, né? Principalmente Santo Tomás, no seu Tratado da Justiça, por exemplo, Tratado da Lei. Mas as pessoas precisam voltar a esses autores. Simplesmente isso. Então, é natural que no início, nos primeiros, a gente tá em 20 e poucos episódios, né? Eu toque muito mais nessas bibliografias desses autores, né? Desses grandes homens. Eu também falei de alguns romanos, né? Toquei em Quintiliano, Cícero. Cara, é uma coisa assim que é o ponto de partida. Então eu não posso aqui começar a tratar de assuntos complexos a partir de, assim, presumindo que a minha audiência é uma audiência que vai atrás dos status questiones. Isso é exatamente contra o que eu acredito, né? Então, meu objetivo aqui é construir uma audiência que eu caminho com a minha audiência e vá ajudando esse pessoal que tem interesse genuíno em estudar, interesse genuíno em conhecer as coisas. Tá bom, pessoal? Era essa a minha ideia na pílula de hoje aqui. Ao longo do tempo, as pessoas que permanecerem aqui vão perceber um maior leque de autores, né, que eu acredito que possa contribuir bastante para os nossos estudos, né, para um desenvolvimento genuíno, sincero, né, de coração, na vida de estudos, né, sempre pensando no amor a Deus e no amor ao próximo, com muita piedade, com muita calma e com muita prudência. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus e até a próxima pílula. Valeu!